plantas. Classificação das plantas. Grupos de plantas. No planeta Terra, há grande diversidade de plantas das mais variadas formas e tamanhos, ocupando os mais diversos ambientes. Você sabia que atualmente são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas? Briófitas. Características: são avasculares, têm pequeno porte, não possuem raiz, caule e nem folha, dependem da água para a reprodução, vivem em ambientes úmidos e à sombra. Exemplo: musgos e hepáticas. Vamos observar aqui como que é o corpo de uma briófita. Gametófito constitui essa parte formada pelo filóide, cauloide e rizoide, ou seja, elas não têm folha, caule e raiz propriamente dita. E esporófito é a parte da planta que contém essa haste, uma cápsula na ponta, onde são produzidos os esporos. Vamos estudar agora a reprodução das briófitas. A estrutura circulada em vermelho são os esporófitos das briófitas. A reprodução ocorre por alternância de geração. Na fase sexuada, as plantas feminina e masculina produzem os gametas, que com a água da chuva, o gameta masculino chega ao gameta feminino. Na planta feminina, ocorre a formação do embrião. Isto é a fase assexuada, onde ocorre a formação de esporos, que ao caírem no chão, originam uma nova planta. Pteridófitas. Características: são vasculares, têm maior porte que as briófitas, possuem raiz, caule e folhas, vivem em ambientes úmidos e sombreados, dependem da água para reprodução. Exemplo: samambaia e avenca. A samambaia apresenta uma raiz, um caule subterrâneo chamado rizoma e folhas. Aqui temos a haste, que é chamada de pecíolo, e a folhinha jovem, aqui vista em maior aumento. Observe os pontos marrons atrás das folhas da samambaia, são soros, dentro deles estão os esporos. A reprodução acontece assim: o esporófito, atrás da folha estão os soros aqui visto com maior aumento, eles se abrem e liberam os esporos, o esporo visto em detalhe, cai no solo e origina o gametófito, que é uma plantinha que contém as gametas. Anterozoide masculino e oosfera o feminino. Essa plantinha se desenvolve, aqui temos o esporófito jovem, e reinicia o processo. Gimnospermas. Características: são vasculares, têm grande porte, possuem raiz, caule e folhas, vivem em regiões de clima frio ou temperado, dependem do vento para a reprodução. Exemplo: araucária e sícara. A reprodução acontece da seguinte forma: a planta feminina produz o estróbilo feminino, a masculina o estróbilo masculino, no qual contém os grãos de pólen, que são levados pelo vento até a planta feminina, onde ocorre a fecundação. Forma-se a semente, que cai no solo, germina, originando uma nova planta. Observe aqui nessa imagem o estróbilo masculino e o feminino para comparar um com o outro. Aqui temos em detalhe a pinha e o pinhão, que é a semente do pinheiro. Os grãos de pólen são transportados dos estróbilos masculinos para os femininos com a ajuda do vento. Esse processo é chamado de polinização. O encontro do gameta masculino com o feminino chama-se fecundação. Após a fecundação, ocorre a formação do embrião no interior da semente. Observe aqui nessa imagem, o embrião de onde ele vai germinar e originando uma nova planta. As gimnospermas apresentam sementes nuas, pois não há produção de fruto. Angiospermas. Características: são vasculares, têm
porte de tamanhos variados, possuem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, encontradas em regiões de diversos climas, dependem do vento, da chuva e de animais para reprodução. Exemplo, laranjeira e ipê. A reprodução, existem vários agentes que contribuem, por exemplo, os insetos, levando o grão de pólen de uma flor para outra. Aqui temos em detalhe o órgão masculino e o órgão feminino da flor. O ovário se desenvolve após a fecundação, originando o fruto. Dentro do fruto existe a semente que, ao cair no solo, germina, originando uma nova planta. Aves, insetos e morcegos são atraídos pelas flores das angiospermas. São os agentes polinizadores que transportam os grãos de pólen, possibilitando o encontro dos gametas masculino e feminino. As angiospermas podem ter sexos separados ou serem hermafroditas. As flores abrigam as estruturas reprodutivas das plantas. A reprodução das angiospermas também é independente de água. Após a fecundação, a parte feminina da planta, o ovário, se desenvolve, dando origem ao fruto. Os frutos, ao caírem no chão, dispersam as sementes, e também, quando alguns animais ingerem os frutos e as sementes, são eliminadas com suas fezes. Importância das plantas. As plantas, além de constituírem a base de muitas cadeias alimentares, são utilizadas como matéria-prima na produção de medicamentos, alimentos, cosméticos, papéis, tecidos, combustíveis, na construção, na indústria de móveis e em diversas outras atividades humanas. Conhecer a diversidade das plantas é fundamental para compreender a relação que elas exercem com outros seres vivos, incluindo os humanos.